Ok, a aula está começada, câmerazinha gravando, todo mundo na sala de aula. Então, ó, silêncio, pessoal, vou começar a falar. Seguinte, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai fazer uma revisão aí desse assunto, agentes do relevo, né? Agentes que são divididos entre agentes endógenos e exógenos. Como eu falei, esse assunto é importante porque é a mecânica que dá a configuração que a gente tem do relevo. Configuração essa que não é estática, ela vai se modificando ao longo do tempo, tanto pela ação dos agentes endógenos quanto pela ação dos agentes exógenos. É óbvio que a ação dos agentes endógenos é mais lenta e dos exógenos ela acontece cotidianamente aí e é mais rápida, como uma enxurrada, um vento muito forte, né? Essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo. E todos os dias a gente tem cursos d'água, rios passando, e assim por diante a gente vai tendo a transformação dos relevos acontecendo. Vamos lá, né? Então, o relevo constitui-se do conjunto das formas da Terra, né? Desde os assoalhos oceânicos, então a gente já pode dizer que o assoalho oceânico é uma forma de relevo também, né? Até aí as terras emersas, né? Planaltos, planícies, montanhas, morros, falésias, fiordes, depressões. A gente tem uma série de formas de relevo diferentes aí na superfície da Terra, tá bom? E aí, o que faz com que essas coisas aconteçam, o que faz com que as formas de relevo ocorram aí na superfície da Terra, né, são esses agentes que eu estou dizendo para vocês, né? Os agentes do intemperismo e os agentes endógenos, agentes formadores da Terra, além dos agentes erosivos também, né? A gente divide esse monte de coisa em agentes internos e agentes externos, beleza? Eles são importantes para que a gente compreenda a formação do relevo. E vamos lá. Dentro desses dois grupos aqui, os agentes endógenos ou internos, que formam o relevo, e os agentes exógenos, ou seja, externos, aqueles que modificam e transformam o relevo, a gente vai começar a falar inicialmente endógenos, tá ok? E daqui a pouquinho a gente fala dos exógenos. Então vamos lá. A gente vai dividir os agentes endógenos em alguns tipos de fenômenos que a gente vê na natureza, tá ok? A gente vai ter aí, por exemplo, o tectonismo que é resultado direto dos movimentos convectivos do manto magmático. Esses movimentos convectivos que você lembram que se dão, tem como motor da sua ação as diferenças de temperatura entre as partes mais profundas do magma, próximos ao núcleo da Terra, e as partes mais externas, aí até chegar na astenosfera, que é exatamente o ponto a faixa de contato entre a crosta e o manto magmático. Essa diferença de temperatura causa a ascendência de uma pluma magmática que vai ter um material aquecido e, portanto, menos denso, né, em direção à crosta, estamos falando do centro da Terra, da parte interior da Terra. Essa pluma de ascendência magmática, né, por estar menos densa, ela vai subir e encontra a base da crosta terrestre, a parte interna, né, e se dissipa, né, ela se movimenta lateralmente. Nesse movimento, ela exerce um atrito bastante grande na astenosfera com a base da crosta, e esse atrito é que vai movimentar a crosta terrestre daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá, dali para acolá, e assim por diante. Tá bom? A gente tem vários movimentos, várias direções de movimento da crosta terrestre, tá ok? E esses movimentos vão dar diferenças de como a gente classifica esses encontros entre placas tectônicas, tá ok? A gente vai ter os limites de placas divergentes, como eu falei para vocês, né? Ou seja, onde as placas divergem entre si, onde elas vão para sentidos opostos, né? Elas se afastam umas das outras, a gente chama esse limite de divergente, mas a mesma placa, da mesma forma que de um lado ela está divergindo, ela está se afastando de uma outra determinada placa, na ponta oposta
na ponta oposta dessa mesma placa. É óbvio que se ela sai de um lugar, ela vai para algum outro. Se alguma coisa sai daqui, ela encontra com uma outra coisa, né? Ela vai ter um limite convergente com uma outra placa. Vamos assumir essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que esta placa, que uma dessas placas é a placa de Nazca, né, no Oceano Pacífico, e a placa continental que a gente está vendo aqui à direita é a placa sul-americana, ok? O que a gente vai ter aí? Vamos imaginar isso. O que a gente vai ter aí? A gente vai ter um movimento, é só um exemplo, tá? Não quer dizer que é isso que está representado aí na nossa imagem, mas só para a gente entender como limites. Então, a gente tem a placa oceânica, aqui no caso, eu nomeei de placa de Nazca, né? Que se direciona em direção, é bom, que vai em direção a leste, né? E a placa, assim, quando como exemplo a placa sul-americana, que viria em direção ao oeste. O encontro dessas duas causa um ambiente de pressão muito intensa. Pressão muito intensa. Essa pressão vai fazer com que a placa de Nazca entre por baixo da sul-americana e cause o dobramento do limite convergente da placa sul-americana, né? A gente vai ter o dobramento e o surgimento de uma cordilheira. Está aí a formação do relevo, né? A formação de uma cordilheira. A gente pode ter também essas pressões. Esses são movimentos, esses movimentos horizontais são chamados de movimentos orogenéticos, tá ok? Quando a gente tem movimentos verticais, a gente tem movimentos que são epirogenéticos. Ah, como é que eu vou entender isso? Olha só, o movimento epirogenético, eu gosto de carro, então dou exemplo de carros, né? Epirogenético seria como se você colocasse um macaco embaixo de um carro e levantasse, né? Levantasse ali o seu carro com um macaco. Você vai alterar a altitude da superfície do carro. Vamos pensar que você está na frente do carro com um macaco. Você levantou, então você tem um aumento da altitude ali do capô do carro. Mas você não teve alteração na estrutura, você só levantou, ok? Agora imagina que você levantou o carro, você colocou pneus novos, ficou super animado, tal, né? Colocou, limpou, saiu animadão com o seu carro, saiu correndo, saiu muito rápido com o carro, e aí você vai encontrar uma outra pessoa muito animada, com também carro com pneus novos e limpinho, não sei o quê, e os dois batem de frente, né? Um movimento horizontal, né? O que vai acontecer? Você vai ter os dois capôs do carro, a frente dos dois carros amassada, né? Dobrada. A isso a gente daria o nome, fazendo uma alusão com a terrestre, a gente dá o nome de movimento de efeito orogenético, né? Porque você dobrou esse material, você alterou a característica dele, você alterou a composição composição, desculpa, a configuração daquele material foi tudo dobrado, ele não é mais a mesma coisa, né? No caso de um carro, está tão alterado que muito provavelmente você não vai conseguir andar com ele de novo, né? Nessa nova configuração orogenética que a gente teve aí. Você alterou o seu carro. Ao passo que quando você levantou com o macaco, você aumentou a altitude, mas você não alterou exatamente o carro. Então, os movimentos epirogenéticos são esses de aumento de altitude e os orogenéticos são os horizontais, onde você tem dobramentos e alterações, metamorfizações da crosta aí, tá bom? Agora, em termos de formas, então, a gente vai ter aí movimentos, então, divergentes, onde as placas se afastam, tá bom? Movimentos convergentes, e geralmente onde a gente tem placas que se afastam, a gente tem formação de assoalhos oceânicos, beleza? Os assoalhos oceânicos estão ligados aos limites divergentes de placas. E a gente vai ter também os limites transformantes, ou também chamados de tangenciais, quando a gente tem as placas se movimentando lateralmente, né? Lateralmente umas em relação às outras. É diferente do movimento convergente, é diferente do movimento divergente, né? São movimentos laterais, as placas se movimentam lateralmente umas em relação às outras. Esse é o tectonismo, que gera novos relevos, que gera
São os movimentos primários aí da crosta terrestre, tá bom? Em termos de relevo. Eu coloquei uma imagem, um GIF para vocês, mostrando como é que funciona os movimentos convectivos do magma no interior da Terra. Olha, a gente tem uma pluma de ascendência do material mais aquecido e, portanto, mais denso. Ele chega na base da crosta, como eu expliquei anteriormente, e ele tem que se dissipar, né? Ele não tem mais para onde ir. Então, ele se movimenta na base da crosta, e isso, a gente está falando de coisas de milhões de toneladas, né? Um material muito denso, que está sob uma pressão gigantesca. Então, vocês imaginem o tamanho do atrito que a gente tem aí entre o manto magmático e a base da crosta terrestre, ok? Aqui nesse meio, nesse ponto onde a gente tem a pluma de ascendência magmática, o que a gente tem é a abertura, a formação de um novo assoalho oceânico, né? Ele vai se abrindo aos poucos, ele vai se distanciando. E a cada movimento de abertura desse assoalho oceânico, a gente tem uma erupção vulcânica formando uma cadeia montanhosa aí, a dorsal mesoatlântica, que se forma no meio do Oceano Atlântico. E se a gente tem essa placa se movimentando lateralmente, se distanciando umas das outras, a gente vai ter pontos onde ela se aproxima de outras placas aqui. Como nesse caso aqui, ó, a gente tem um movimento convergente de placas tectônicas e ela se afunda no crosta terrestre, entra no manto magmático até alimentar nas camadas mais profundas aí o manto, tá ok? Quando esse material se funde embaixo, ele vai gerar, além, olha só, aqui esse movimento constante, eu não achei um GIF animado que mostrasse para vocês os dobramentos, tá bom? Mas essa pressão constante aqui vai gerar dobramentos da superfície, como é o caso da Cordilheira dos Andes, aí, Cordilheira do Himalaia, montanhas rochosas da América do Norte, Himalaia na Ásia, Cordilheira dos Andes na América do Sul. Então, os dobramentos acontecem por esses limites convergentes, tá ok? Quando essa placa se funde nas partes mais profundas aí quando ela chega ali no manto magmático, ela se funde, ela gera gases vão acender, esse material vai subir, né, e vai se infiltrar, vai se enfiar ali no meio das fendas da crosta terrestre, vai formar câmaras magmáticas e vai formar o que a gente chama de vulcanismo, beleza? Os vulcões são fenômenos que acontecem exatamente por causa ou desse fator que eu mostrei para vocês, né? Estava mostrando ali da fusão do material, ou por chamados hotspots, pontos de ascendência de magma que a gente tem em pontos, em determinados pontos aí da superfície terrestre. Esses hotspots aí, que sobem em determinados pontos do manto e vão causar efeitos na superfície da crosta, eles funcionam de uma determinada forma. Esses hotspots acabam formando câmaras magmáticas, né, na crosta terrestre, que acumulam pressão. Vão acumulando pressão, vão acumulando material, vão acumulando gases. Essa pressão vai se dando até um momento em que a crosta terrestre, aquele ponto exatamente, não consiga suportar e começa a ceder a essa pressão tão grande, tá bom? A crosta começa a ceder e começa a se movimentar. A câmara magmática começa a ganhar volume. Começa a ganhar volume, ou seja, a montanha se move. Uma das formas dos sismógrafos e dos sismólogos, uma das formas dos sismólogos fazerem a verificação se um vulcão está em ponto de erupção ou não, colocando sismógrafos para registrar tremores de terra, né? Microtremores também que aconteçam nessa montanha, nesse momento de acúmulo de pressão na câmara magmática. E outra forma que eles usam as duas ao mesmo tempo, de uma forma geral, é a instalação de sensores de GPS ao longo do cone vulcânico. Na medida que esses movimentos começam a acontecer dentro da câmara magmática, a montanha começa a se movimentar, isso são sinais de que a gente pode ter uma erupção acontecendo em pouco tempo ou nem tão pouco tempo assim. Bom, quando da erupção do vulcão, o que vai acontecer é que a gente tem deposição de novos materiais aí na superfície
na superfície da Terra, ok? Essa deposição de novos materiais vai colocar aí na superfície novas rochas, rochas ígneas, vai aumentar a altitude dessa montanha, vai aumentar o cone vulcânico, pode eventualmente também, dependendo de onde ela esteja, aumentar o tamanho de uma ilha, por exemplo. Essa lava pode seguir até a região litorânea e ir se depositando e aumentando, modificando o relevo ali daquela região, aumentando o tamanho de uma determinada ilha, aumentando o território de uma determinada região. Quando esses eventos acontecem em regiões não ocupadas pela população, são dados da realidade, né? Ele acontece, emite aí material, emite fuligem, etc., causa impactos naturais que causa, mas o efeito da população não causa grandes desastres, né? Mas o fato é que, eventualmente, boa parte dessas erupções vulcânicas gera solos muito ricos, né? Ao longo da história natural aí. E as pessoas acabam se fixando em moradias na base desses cones vulcânicos, né? É muito comum isso. E aí a gente vai ter erupções vulcânicas que geram, que se ocasionam e podem trazer danos materiais, danos à vida das pessoas, perda de vidas, quando a gente tem essas populações vivendo aqui, né, na base desses cones vulcânicos, e as erupções acontecem. Um dos fenômenos mais catastróficos aí das erupções vulcânicas nem é o derramamento de lava na superfície, né? Derramamento de magma, mas os fluxos piroclásticos, né? O que é isso? Essa quantidade de material, de fumaça, fuligem, material particulado que sobe com os gases aí da chaminé, do vulcão. Ele sobe a temperaturas muito altas, depois que ele se resfria nas camadas mais altas, ele forma movimentos convectivos que descem a velocidades e temperaturas altíssimas pela vertente da montanha aqui. Descem a velocidade de 200, 300 km por hora, a temperaturas aí de 800 graus centígrados, 600 graus centígrados, né? São temperaturas e velocidades muito grandes, né? O caso mais famoso desse efeito é o do vulcão Vesúvio, que arrasou com a cidade de Pompeia. É um evento histórico. A maioria das pessoas conhece, tenho certeza que todos vocês conhecem a história do vulcão Vesúvio da cidade de Pompeia. Pegou as pessoas no meio da noite, né, de surpresa, e as pessoas, até hoje a gente tem boa parte da população de Pompeia petrificada, né, pela ação do fluxo piroclástico que atingiu a cidade. Tá bom? Outro agente endógeno importante aí são os abalos sísmicos, né? Os abalos sísmicos que acontecem principalmente porque a gente tem esses contatos entre placas exercendo uma pressão ou uma tensão enorme, uma pressão de encontro, uma tensão do afastamento das placas muito grande. E quando a gente tem essas tensões ou tensões laterais também, né? Quando a gente tem essa tensão, essa pressão ou essa pressão fortemente exercida, o que a gente vai ter eventualmente é uma acomodação desse material, né? A gente tem uma acomodação desse material, olha só, ele está parado e de repente ele se acomoda, né? Ele se acomoda. Esse movimento de acomodação libera energia. Vamos lembrar que a gente está falando aí de materiais que têm milhões de toneladas. As placas tectônicas são muito grandes, exercendo pressões altíssimas umas contra as outras. Ou a gente pode ter um falhamento, né? Não uma acomodação, mas um falhamento por todas essas pressões tão grandes, né? E o fato é que a gente tem, quando a gente tem presta atenção no termo, no hipocentro, que é a parte profunda, que é exatamente o ponto onde essa acomodação ou esse saturamento aconteceu, esse é o hipocentro, a gente tem a liberação dessa energia. Logo acima, perpendicular a esse ponto de ocorrência aí, a gente tem o epicentro. Faço analogia com epiderme, camada superior da pele, né? Então, o epicentro é o ponto perpendicular ao hipocentro, onde a gente tem a maior energia colocada aí nos abalos sísmicos, tá bom? Na medida que a gente se afasta do epicentro, a gente vai tendo essa energia, essa intensidade do abalo sísmico diminuída, tá ok?
Quando esses abalos sísmicos acontecem em regiões inabitadas por sociedades humanas, por populações, a gente tem um dado da realidade, a gente vai ter reconfiguração do relevo, às vezes abertura de fraturas, a gente vai ter uma reconfiguração, desmoronamentos de morros, e a gente não tem desastres, né? Ocasionando aí perdas de vidas e perdas materiais em populações, né? Mas na medida que a gente tem a população humana morando numa região de abalo sísmico, a gente tem perdas materiais intensas e perdas de vida. A gente tem nessa foto à direita e acima que acabou sendo destruído pela ação de um terremoto, mas não é só esse tipo de problema que acontece, né? A gente pode ter também, e geralmente acontece, a destruição das infraestruturas. Como assim infraestruturas? A rede de distribuição de água pode ser rompida e a gente tem vazamento de água, redes de coleta de esgoto podem ser rompidas e a gente pode ter também essa deposição de esgoto nas diferentes áreas e acúmulo de esgoto com a rede de distribuição de água. A gente pode ter também o rompimento de rede de distribuição de energia elétrica. Olha só, a água misturada com a eletricidade, problemas sérios aí de eletrocução, pode ter problemas sérios com a população. A gente tem também rompimento de rede de distribuição de gás. O tamanho dos problemas que a gente vai ter nessas regiões, né? Tem essas coisas acontecendo em regiões de populações economicamente com capacidade econômica, não tendo grandes impactos, grandes transtornos, porque populações economicamente viáveis que têm condições econômicas e populações que têm condições tecnológicas, têm acesso à tecnologia, pegar como exemplo o Japão, boa parte das construções modernas do Japão já tem estruturas que preveem os abalos sísmicos, que protegem as estruturas dos abalos sísmicos, né? Praticamente eles colocam amortecedores da vibração nas bases, né? Nos pilotis dos prédios, né? Nas colunas dos prédios. Eles diminuem a incidência do tremor de terra. Você tem um tremor com abalo intenso na parte inferior e o prédio não se movimenta com a mesma intensidade, né? É diminuído a intensidade desse abalo sísmico, né? Eles usam concreto protendido, eles usam materiais mais resistentes e que às vezes compensam esses abalos, tecnologias que compensam esses abalos. Agora, quando a gente tem populações mais pobres, né, na região da América Central, Haiti, por exemplo, a gente vai ter problemas muito sérios, né? Essa população não tem condições financeiras e nem acesso à tecnologia tão grande quanto o Japão ou o Chile, né? Conseguem se prever com terremotos. E essas populações mais pobres sofrem bastante com isso, tá ok? A gente falou aí já dos agentes endógenos, né? Vamos falar agora dos agentes exógenos, que são os agentes externos, né? São os agentes que alteram, modificam, modelam, esculpem a paisagem, né? Esculpem um relevo, né? Esse relevo que foi formado pelos agentes endógenos, beleza? Montanhas, às vezes partes mais rebaixadas, os planaltos, etc. E agora a gente tem os agentes erosivos, os agentes intempéricos agindo na superfície, desgastando e alterando a superfície do relevo, tá bom? A gente vai ter intemperismo e erosão, o intemperismo que é o desgaste das superfícies e a erosão que é o transporte do material derivado dessa alteração, né, dessa modificação do relevo. A gente vai ter a erosão, que é o transporte desse material. Essa erosão é causada por vento, por água, né? O intemperismo causado também pelo vento, pela água, por temperaturas, pela ação do sol, pelos próprios seres vivos. A gente tem uma série de fenômenos que acontecem e a gente vai ver os principais deles aqui, tá bom?
Então vamos só para as definições aí do que é intemperismo. O intemperismo são fenômenos químicos e físicos, né, que vão causando a alteração, a metamorfização, a degradação das superfícies que a gente tem aí expostas aos agentes intempéricos, tá ok? A erosão, por sua vez, é a ação de processos superficiais, a ação da água, a ação do vento, a ação da acidez que a gente tem na água de chuva, tem como exemplo, e isso acontece periodicamente. É lógico que todos eles acontecem simultaneamente, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, tanto o intemperismo quanto a erosão. Mas, para efeito didático, a gente separa os dois aqui para explicação, tá ok? Então vamos lá, vamos ver alguns fenômenos que acontecem aí. Intemperismo físico, olha só, a termoclastia é um dos exemplos do intemperismo físico, né? O que é a termoclastia? É a incidência do sol nas superfícies rochosas, né? Eles vão acontecer principalmente em regiões quentes e áridas, ou em regiões quentes e semiáridas, né? Essa termoclastia, a incidência do sol de forma intensa numa superfície de uma rocha, né? Quando do ganho de temperatura por essa incidência do sol, vocês sabem que qualquer material recebe uma insolação bastante forte, ele se expande e depois, quando ele se resfria, ele se contrai. Periodicamente, isso acontecendo, expansão e contração, isso pode acontecer durante o dia, a expansão com a incidência do sol. Durante a noite, com o resfriamento, a gente tem expansão e contração que vão levar a um fraturamento dessas rochas. Na foto que a gente tem aqui à esquerda, a gente vê um bloquinho de rocha que sofreu desgastando-se, fraturando. Não são só as fraturas principais que vão acontecer, mas a gente vai tendo fraturas secundárias aqui no interior desses blocos de rocha. E isso vai dando para a gente, né, a formação dessa cascalheira, né, de material menor aqui. Outro evento é a crioclastia, em blocos de rochas que acontecem principalmente em áreas relativamente frias, né? O que acontece? A gente pode ter, quando do degelo em determinada região, ou quando aí do evento pluviométrico, né? Nessa região a gente pode ter dentro da fenda de uma rocha o preenchimento dessa fenda por água, né? Essa água que quando se congela, né? O congelamento da água, vocês sabem que a água quando congela ela aumenta de volume, né? A estrutura molecular passa a ser uma estrutura cristalina, ok? Então ela assume uma organização cristalina, a estrutura molecular, e a gente tem a formação de gelo, né? E isso faz com que a gente tenha um aumento do volume de água. Esse aumento de volume é poderosíssimo, né? Poderoso o suficiente para trincar uma rocha dessas, né? E o resultado disso é que essa rocha vai se fraturando e formando blocos menores ao longo do tempo aí, tá ok? A gente tem outro fenômeno aqui, ó, que é a erosão eólica, né? E aqui é um exemplo muito claro de como intemperismo e erosão caminham de mãos dadas, aí, eles acontecem ao mesmo tempo. Olha só o esqueminha que eu coloquei aqui à direita para vocês. Olha que interessante. O carregamento das partículas de areia pelo vento, ao mesmo tempo que a gente tem esse processo erosivo do carregamento das partículas de areia, esse próprio movimento das partículas de areia entrando em contato com a base dessa rocha, ele vai desgastar essa base da rocha e vai gerar, e vai causar o intemperismo, o desgaste dessa base de rocha. Ontem um aluno me perguntou, professor, mas esse intemperismo, ele só acontece na parte de baixo? Ele não vai acontecer nas partes superiores? Sim, acontece nas partes superiores. Mas o que acontece, se a gente observar a nossa foto aqui à esquerda, a gente vai ver que o intemperismo acontece periodicamente aqui também. Olha como ela está desgastada, né? Acontece que os ventos de grande intensidade, eles são menos recorrentes, eles acontecem em menor volume do que a brisa contínua
que vai acontecendo aí nessas regiões, né? E então a gente acaba tendo um desgaste maior da base do solo. Esse cogumelo de rocha, olha só, outro fato interessante como os fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Vocês estão vendo esse bloco de rocha derrubado aqui? Esse bloco de rocha aconteceu muito provavelmente por causa da termoclastia. Então imagina que esse bloco de rocha estava preso aqui até um determinado momento, e esses outros também, este bloco de rocha preso aqui, e a incidência do sol, né, forte ali todos os dias, aquecendo esse bloco de rocha. Durante a noite se resfriando, perdendo temperatura. Então esse esquenta e esfria, expande e contrai, esquenta, esfria, expande e contrai, causou esse fraturamento. A gente consegue perceber aqui, ó, olha só, uma linha de fratura bem clara aqui nesse bloco de rocha, até que ele se soltou aqui dessa rocha original, caiu, beleza? Esses outros blocos, muito provavelmente, aconteceram da mesma forma, dá a impressão até que esse bloco estava ligado a esta, dá até para perceber que é mais claro aqui, né, pelo tempo de exposição aí ao intemperismo. Então, assim, são fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. O que eu falei para vocês? Eu falei de intemperismo eólico e erosão eólica acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei de termoclastia e de erosão eólica também acontecendo ao mesmo tempo, né? Só para exemplificar como esses fenômenos acontecem simultaneamente, né? A gente divide eles para efeito didático nas nossas aulas, tá ok? Olha só, a gente tem um outro evento aqui, que é a ocorrência da erosão fluvial. Aqui também o intemperismo e a erosão acontecem ao mesmo tempo. Olha só, vamos imaginar que nesta ponta, nesta parte superior deste relevo, nesta outra parte, a gente tem este vale fluvial, beleza? Mas em algum momento isto não foi um vale fluvial, ok? Em algum momento a gente tinha o preenchimento de toda essa área aqui por essa constituição rochosa que a gente tem aqui nos arredores aqui, no entorno dessa região. Mas a ocorrência do curso d'água aí nessa área, a permanência constante dessa água, né, em movimento correndo por aí, foi intemperizando essas rochas, foi desgastando essas rochas, e essas rochas foram, ao longo do tempo, sendo erodidas, sendo carreadas, movimentadas de um local para outro local. Um grande exemplo disso que eu costumo dar aqui nas aulas é o Rio Nilo, que nasce ali no Lago Vitória, no Rift Valley da África, né? E ele vai carregando sedimentos ao longo do tempo, né? Carregando sedimentos, atravessa o deserto do Saara inteiro e, em última instância, esses sedimentos se depositam no gigantesco delta do Rio Nilo, que está ali no oceano, no mar Mediterrâneo. Tá bom? E ali esse mar Mediterrâneo, esse delta do Rio Nilo, com bastante acumulação de sedimentos ali no mar Mediterrâneo, tá bom? Em última instância é ali que eles depositam. Mas voltando aqui para a nossa imagem, olha só como ao longo do tempo a gente vai tendo intemperismo, né, oriundo aí olha aqui, ó, como o movimento da água retira material, escava praticamente esta região nas curvas, né, nos meandros aqui desse rio. Olha só como ele retira material dessas localidades aqui, tá bom? E arrasta material para outras áreas. Olha como ele estava nessa área e como ele deposita por aqui, né? A gente consegue ver esse fenômeno acontecendo. Isso aqui por causa do movimento periódico aí de intemperização e de erosão desses cursos d'água. Beleza? Próximo aí. Próximo fenômeno aí. Próximo fenômeno são os fiordes, que acontecem nas regiões mais ao norte, né? Os fiordes são importantes aí com a movimentação de geleiras ao longo do evento, do tempo geológico. Essas geleiras causam verdadeiras fraturas, verdadeiras cicatrizes, não fraturas, verdadeiras cicatrizes no relevo geológico das regiões. E depois, com alterações climáticas ou com movimentações tectônicas, não ocorrem mais geleiras nessas regiões. A placa tectônica pode ter se movimentado para uma outra área de clima mais quente, ou pode ter alterações climáticas ao longo do tempo aí,
da história natural da Terra e as geleiras não acontecerem mais nessa região. O que fica é esse rasgo no terreno oriundo das geleiras, chamados de fiordes, tá bom? Outro fenômeno aí, as falésias, são esses paredões íngremes aí, litorâneos, que acontecem pelo arrebatamento, né? Pela constância do movimento das águas, do movimento das ondas, batendo nesses costões, ou rochosos ou sedimentares, que vão desgastando, né? Aí na plataforma de abrasão, vão desgastando esse relevo. Quando a gente tem o desgaste, essa parte superior para de ter suporte, acaba deixando de ter suporte e se degrada e cai, né? Sofre desmoronamento aqui. Esse material vai cair na plataforma de abrasão, vai ser desgastado pelo movimento de ondas também, até a gente ter esses depósitos areníticos aqui que vão se depositar e formar litorais, tá bom? A gente falou de agentes de intemperismo físico, a gente vai dar uma olhadinha em temperismo químico agora, tá ok? Temperismo químico, que é o conjunto de reações aí que alteram minerais componentes de rochas. Rochas, vocês sabem que são agregados de minerais, né? É um conjunto de minerais todos misturados ali, né? Com cristais interligados e cimentados entre si. A alteração, o intemperismo entre eles é diferencial. Nem todos sofrem intemperismo da mesma forma. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo esse desgaste acontecendo e abrindo essas crateras, esses vãos, esses buracos que a gente vê nas rochas, tá bom? Aqui eu coloco alguns exemplos de intemperismo químico que acontece nas rochas. Vocês não precisam se ater muito aí às fórmulas, às reações químicas, porque a gente não está em aula de química, isso vocês estudam, os professores de química de vocês. Aqui a gente vai observar e dar exemplos de que esses fenômenos acontecem na natureza. Isso, para vocês saberem que isso não são coisas que a gente vê em química e estão lá só dentro da aula de química, né? Isso influencia muito a natureza na Terra, né? Isso influencia muito a forma como os solos se desenvolvem, na fertilidade de solos, na constituição e na resistência dos solos para construções, para a fertilidade do solo. Então é importante a gente entender como esse processo acontece. Por exemplo, processo de hidratação. Olha só, hidratação é quando a gente tem a combinação química de minerais com a água, né? Ou no caso da hidratação, que é a remoção da água de uma rocha aí, tá ok? Olha só, a gente tem hematita aqui, que é muito rica em óxido de ferro, tá bom? A presença da água aí vai alterar a composição dessa rocha. A água vai passar a fazer parte da composição química da hematita, e ela deixa de ser hematita, ela passa a ser este outro mineral, que é a limonita. A gente vê aqui que a gente teve a incorporação da água, né, dentro da formulação química e da estrutura molecular da nossa rocha. Aqui a gente tem a pirita, o famoso de tolo, né? Então a gente tem ele como uma ligação aí de enxofre e ferro, tá bom? Se a gente coloca ele em contato com o oxigênio, olha o que vai acontecer, né? O oxigênio vai se relacionar, vai sofrer o oxigênio vai reagir, oh meu Deus, a palavra não vinha, vai reagir com a pirita, né? E vai trocar, ele vai liberar enxofre, olha só, e o oxigênio vai passar a fazer parte da composição química aí da nossa hematita, ok? Olha só, alteração do mineral em outro com uma característica, pelo menos a visual completamente diferente, né? E aqui a gente tem também o feldspato, que em contato com a água, em contato com outros materiais aí, vai sofrer reações químicas também, vai se formar como caulinita, tá ok? Então, assim, vocês saberem que isso acontece em grande volume, só que são só exemplos, a gente tem vários minerais que sofrem esses processos aí. As cavernas são exemplos muito interessantes desse processo todo. Vocês foram visitar aí o Petar nesse período, né, antes da nossa quarentena,
vocês viram lá, entraram nos salões das cavernas, esses próprios salões já são resultado desse intemperismo e dessa erosão que acontecem ali dentro das cavernas, e ao longo do tempo geológico vão formando verdadeiras cavas, esses salões enormes que a gente tem dentro das cavernas, e são formados pela água que cai da chuva. A água em contato com o gás carbônico da atmosfera, ela vai se tornar relativamente mais ácida. Ela cai sobre a superfície do solo, essa acidez já começa a causar um intemperismo químico ali no solo, ela muitas vezes entra em contato com matéria orgânica, se torna mais ácida ainda, e depois percolando no solo e chegando no contato com rochas ricas em calcário, vai formar vai causar essas formações em cavernas, e formar espelhotemas dentro desses salões, né? Olha só, esses espelhotemas, essas estalactites, são resultado da água que se infiltra, atravessa, né, pelas fendas as rochas ricas em calcário aí, e vão precipitando, né, conforme a gente tem o gotejamento, esse gotejamento vai precipitando os minerais que estão dissolvidos aí nessa superfície, formando esses espelhotemas, formando as estalactites. Quando esse gotejamento cai não sobre um espelho d'água como a gente tem aqui, mas quando ele cai sobre o assoalho de uma caverna, a gente vai ter também a formação de uma estalagmite, que é um outro espelhotema, né? O crescimento periódico disso ao longo do tempo pode vir a formar colunas aí, que vocês também devem ter observado dentro lá das cavernas que vocês visitaram no Petar, ok? Falando ainda sobre erosão, a gente tem a erosão laminar, o movimento de água na superfície do solo, que vai retirar material e levar material de uma localidade para outra, né? Existem 3 tipos diferentes de erosões que são classificadas de acordo com o estágio erosivo em que uma região se encontra, tá? A gente pode dizer que essas fendas abertas são sulcos, são ravinas ou são vossorocas, né? Com um grau, com esses nomes, né, sendo dados a eles de acordo com o grau de avanço desses processos erosivos. Vamos ver as imagens aqui. Olha só. Então, um sulco é um corte, né, uma fenda bastante leve ainda, que não causa grandes impactos na superfície. E essa fenda, se não se tomar cuidado, essa fenda pode vir a se tornar uma ravina, né? Ou também, se não for tomado cuidado nessa ravina, né? Olha só o tamanho das pessoas em relação à ravina, ela pode vir a se tornar uma vossoroca. E o perigo dessas vossorocas é muito grande, porque se a gente observar aqui, olha só, a gente pode ver um portão, muros de casas aqui atrás, a gente pode ver carros estacionados, então é uma região habitada. Se não se tomar cuidado, e esse trator provavelmente está preenchendo essa vossoroca para tentar impedir o avanço dela, né? Provavelmente eles vão formar novamente a superfície e fazer uma cobertura vegetal nessa área para evitar o arrasto de material superficial aí, tá bom? Então a gente vai ter outro fator que a gente tem também, são os agentes biológicos, o intemperismo biológico. Olha só como, de forma interessante, a árvore que nasceu exatamente na fenda de uma rocha. Essa fenda vai sofrendo intemperismo químico ao longo do tempo, vai depositando colóides minerais em meio, pode cair material orgânico que se degrada na fenda da rocha, e uma semente que cai aí nessa fenda pode utilizar esse fertilizante natural e eclodir e formar uma árvore bem exatamente na fenda. E o sistema radicular que vai se desenvolvendo aqui amplia, aumenta essa fenda. Os agentes biológicos aqui também, no caso formigas, os insetos de uma forma geral, formigas e cupins, alteram a organização do perfil pedológico, o perfil de solo que a gente tem na superfície e subsuperfície das regiões, né? Existem cupinzeiros que são enormes, esses cupinzeiros, esses formigueiros também abrem galerias no solo, podem dar entrada para a água de uma forma diferente do que a água se infiltraria no solo e pode alterar a composição, o intemperismo, causa efeitos na superfície. Tá ok? É isso que eu tinha
que eu tinha para falar para vocês, pessoal.